A Petrobras informou à Comissão de Valores Mobiliários que identificou petróleo de excelente qualidade em um poço exploratório no pós-sal da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. A descoberta foi feita no bloco sudoeste de Tartaruga Verde, a 108 quilômetros da costa de Campos dos Goitacazes e a 734 metros de profundidade. Testes elétricos, sinais de gás e a coleta de fluidos confirmaram a presença de óleo. Segundo a estatal, as amostras serão enviadas para análises laboratoriais, que vão definir o potencial do reservatório e os próximos passos da avaliação. O bloco foi adquirido em 2018, na 5ª rodada de partilha de produção, e a Petrobras é a operadora com 100% de participação. Em outubro, a Petrobras recebeu do IBAMA a licença para perfurar um poço exploratório na região da Foz do Amazonas, apontada como uma das novas fronteiras de petróleo e gás do país. A exploração na Foz Amazônica enfrenta críticas de ativistas por envolver riscos ambientais em uma região sensível e pouco estudada, com diversos recifes e mangues, a maior área de mangue, por exemplo, do Brasil todo, e uma das, portanto, do mundo todo. Para entender mais sobre essa descoberta, a polêmica envolvendo a Foz Amazônica e, claro, as expectativas para a reta final da COP30, que se encerra no dia 21, agora, sexta-feira, eu converso agora com o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini. Ô Márcio, a gente já conversou um pouquinho sobre COP30, né? Logo no comecinho da COP, você voltou agora para a gente falar sobre todos esses assuntos. Muito bom dia! Eu lembro que quando a gente voltou a discutir a exploração do petróleo a partir da Foz do Amazonas, né? Um pouquinho antes ali de começar a COP30, tinha uma discussão grande sobre o Brasil parece querer ser esse país avançado nas discussões climáticas, em formas melhores de se conseguir energia e, enfim, só que com a aprovação, né, a liberação da exploração da Foz do Amazonas, mostra que, na verdade, não, que ainda busca petróleo e que é uma forma que não é mais tida como, nem um pouco como moderna, né, interessante para o meio ambiente, ainda mais para a região ali que está sendo feita. Agora a gente teve essa novidade que pode surgir ali do Rio de Janeiro e que era uma intenção também de muita gente defendendo a Foz do Amazonas, como a gente pode ter um novo pré-sal vindo ali da região. Ô Márcio, a gente tem que ver com preocupação, só com crítica, ou tem coisas boas também nessas explorações que estão acontecendo? Bom dia de novo. Oi, Natália. Muito bom dia para você, para todo mundo. Olha, o problema da exploração de petróleo é um problema no Brasil, não só no Brasil, não apenas na licença da Foz do Amazonas, mas em qualquer lugar que ela aconteça, no Reino Unido, na França, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na Venezuela. A cada poço que a gente perfura novo, a gente está criando novas condições para o que aconteceu no Rio Grande do Sul voltar a acontecer, o que aconteceu no Paraná, na Jamaica, nas Filipinas, o que acontece na Somália, na Etiópia e em tantos outros países. A cada poço novo que a gente perfura, a gente está escolhendo plantar tempestade, plantar seca, plantar mais furacões, e essa é uma decisão que precisa ser coletiva do mundo, né? Um país sozinho, ele não vai conseguir mudar esse cenário, mas aqueles que se propõem como líder são aqueles que têm que começar a traçar um caminho novo. É isso que o Brasil se propõe a ser, e não dá para você ser líder da agenda climática e investir pesadamente no problema ao mesmo tempo. O presidente Lula, ele fez, quando veio aqui para Belém, ele fez 3 discursos, né? 2 quando estavam os presidentes e um logo no comecinho da conferência com os negociadores diplomatas, em que ele reafirmou que o mundo precisa achar um caminho para encerrar o uso de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que ele tinha 20 dias antes dado a licença para uma exploração polêmica de petróleo, mas lembrando que não foi apenas essa licença que foi dada. No ano passado o Brasil bateu recorde de assinatura de contratos de exploração de petróleo. Então o que isso quer dizer? A gente pode interpretar com uma mensagem clara do presidente Lula dizendo: eu estou chamando o mundo para fazer esse gesto, mas não esperem do Brasil, ou pelo menos do meu governo,
fazer isso sozinho, né? Esse chamado é muito importante que ele faz, e nós vamos ver qual que é a resposta que vai ser dada aqui também pelos países. Agora, tem uma coisa muito clara, isso não é uma opinião de ambientalistas ou algo que vem apenas de um debate aberto e sem fundamentos. A Agência Internacional de Energia, que é ligada à ONU, e todos as agências e os órgãos ligados aos setores de energia, tem muito claro que a cada poço de petróleo novo que a gente abre no mundo, não apenas no Brasil, vai ficando mais longe a possibilidade da gente ter o equilíbrio climático, e nós vamos ver se repetir cada vez mais essas tragédias que infelizmente chegaram no Brasil, e a gente consegue agora ver ao vivo, né, no noticiário, o tamanho do prejuízo que isso causa para as pessoas, material, quando não, infelizmente, as pessoas pagam com a própria vida. Foi bem importante, Márcio, você pontuar bem no comecinho da sua resposta o quanto essas discussões todas estão muito ligadas e muitas vezes causam pioras nesses estados desses acidentes climáticos, como você bem pontuou, Rio Grande do Sul no ano passado e Paraná agora, né? A gente fez diversas entrevistas aqui com especialistas de todos os tipos, todos reforçaram que sim, mudanças climáticas estão acontecendo, mas o Brasil está aí nesse radar com fortes chuvas, no Paraná foram 3 tornados juntos que fizeram toda aquela destruição no interior do Paraná, mas todos disseram que a destruição do meio ambiente vem piorando muito toda essa situação e também, claro, ali junto em relação ao Paraná, com a falta ali de recursos do governo, com a falta de atenção, com a falta de ajuda, de prevenção, que parece muitas vezes que os governos esperam acontecer a tragédia para daí reagir e não conseguir preparar as cidades de previsões que já são claras. Talvez sempre surpreenda por causa, inclusive, das mudanças climáticas que acontecem também com a destruição do meio ambiente, mas já tem diversos alertas que mostram o quanto essas chuvas vão ser mais fortes, o calor vai ser mais forte, tudo vai ser muito mais desequilibrado. Ô Márcio, essas questões todas estão sendo discutidas na COP desde que a gente teve o início lá no dia 10 de novembro e agora com um fim para 21 de novembro, com as delegações discutindo as metas para os seus países e também as metas em comum? Deveria sempre pautar, né, Natália, os debates aqui. Na verdade, o que deveria pautar os debates aqui é o que está acontecendo no mundo real e não os interesses dos países representados pelos diplomatas. Mas, infelizmente, é o contrário. O fluxo de uma COP, ele sempre acontece assim, antes da conferência. A gente tem muitos relatórios que são lançados, né? Então você tem relatórios da ONU, relatórios das agências de ciência que trabalham ao redor do mundo, e eles fazem essa espécie de check-up do planeta. Então você sabe ali como está a nossa trajetória, quanto que o planeta está aquecendo, a situação dos oceanos, das geleiras, dos extremos terrestres, e todos esses relatórios, absolutamente todos, mostram que nós estamos na rota errada. Mas não é pouco errada, nós estamos numa rota muito errada. Melhor do que tínhamos antes do Acordo de Paris, mas ainda muito longe de garantir para o ser humano, para nós mesmos, qualquer segurança de futuro. Nós estamos indo em direção a um colapso mesmo da existência nossa, não é uma questão do planeta. É uma questão, antes de tudo, de quem habita o planeta. A ciência é muito clara nisso. Então, antes de começar as conferências, ela entrega esse diagnóstico, soa esse alarme e aponta caminhos de solução. Quando a COP começa, os cientistas saem de cena e entram os políticos, que precisam endereçar, eles precisam dar uma continuidade a esses alertas, e é aí que as coisas se complicam. Então, essa própria mensagem do presidente Lula, que é muito importante, mas na hora da aplicação, todos eles, e principalmente os grandes exploradores de petróleo, o Brasil é um grande explorador de petróleo e quer aumentar ainda mais a sua exploração, todos esses países, eles têm o comportamento do deixa que eu deixo, né? Então, assim, se não tiver todo mundo fazendo, eu também não vou fazer.
E aí ninguém toma o primeiro passo, ninguém faz, ninguém para de explorar o petróleo, ninguém tem uma saída, um plano ou uma liderança, em exemplo, nesse sentido de você deixar a exploração de petróleo. Passa a conferência, passam os anos e nós continuamos jogando gases de efeito estufa para a atmosfera, a gente continua piorando a situação do aquecimento do planeta, e todas essas situações extremas que nós estamos vendo, elas vão piorar cada vez mais. É nitidamente você plantar tempestades. É isso que acontece a cada não decisão, a cada não acordo, a cada não iniciativa, principalmente, que é tomada. Então, essa é talvez a principal circunstância que a gente viva nessas conferências de clima. A desconexão e o descompasso com o que está acontecendo no mundo real normalmente é muito grande. Elas entregam alguma coisa, mas bem aquém do que é necessário.